boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Além do curso de yoga, se alguém tiver interesse por algum de nossos cursos, nós estamos à disposição de vocês, né? É só fazer contato com a nossa equipe pelo nosso site, né? Ou o Zenir, ou a Cláudia, ou o William. Então, nós estamos à disposição de vocês. Temos outros cursos também, mediação e gestão de conflitos, né? Psicologia analítica, psicologia transpessoal, arte-terapia, formação holística de base. Então, a gente tem aí vários cursos e um deles pode estar fazendo um chamado para você nesse momento, né? E dentro da nossa programação aí, durante esses tempos de distanciamento, nós estamos todas as quartas e sextas oferecendo a Quarta da Paz e a Sexta Aberta, que são palestras voltadas para os temas que a Unipaz trabalha. Então, ela pode ser assistida por aprendizes, ex-aprendizes da Unipaz, futuros aprendizes, comunidade de forma geral, né? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre psicologia da yoga com a Laura. Laura é uma capricorniana queridíssima na nossa equipe. Laura coordena o curso de yoga, a formação em yoga da Unipaz Goiás. Vou falar aqui um pouquinho da Laura rapidamente, né? A Laura tem a formação em Hatha Yoga pela Unipaz, e ela tem outra formação pelo Sistema Tibetano de Yoga, e também tem uma formação em transpessoal em formação de yoga para crianças, né, feita por São Paulo. É formada em design e sustentabilidade, né? Então cuidou quando a Unipaz tinha o Gaia Education, a Laura era a coordenadora do Gaia Education também. Ela é aromaterapeuta formada pela Terra Flor, idealizadora da marca Slow Cosmetics e aromaterapia Inspira, né, Laura? Inspira. Inspira. Tem doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, com foco em Educação Ambiental, Ambiente e Afetividade. É consultora em Educação Ambiental, Consumo Consciente, Soberania Alimentar. E é, para nossa felicidade, nossa parceira e companheira de jornada na Unipaz. Então, é com muito carinho, Laura, que a gente recebe você e que a gente está aqui para ouvir você. Que bom. Agradeço, Thaís. E eu fico escutando essa coisa toda que me define, né? O que tenta me definir. Falo, gente, que tanta coisa para definir a gente. Laura, só um recadinho que eu esqueci. Por gentileza, desligarem os microfones, por favor. Isso. E se alguém, acho que nesse inteirinho aí tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente vai ter o tempo, não é, Thaís, no final, para perguntas. Isso, a Laura vai falar mais ou menos 1h e 10, e aí os últimos 20 minutos é aberto para perguntas. Se você quiser perguntar, tanto por áudio aqui, ou quanto escrito no chat, a gente vai estar acompanhando você. Tá. Mas se for algo urgente, que queira interromper, fiquem à vontade, tá bom? Então, o caminho do yoga é um caminho prático, um caminho experiencial, não é um caminho teórico. Sendo assim, eu vou convidar vocês para que a gente faça uma pequena prática, só para expandir um pouquinho esse cabedal de órgãos perceptivos, deixar aquietar um pouquinho os pensamentos. Então, se você está sentado aí, peço que ponha os pés no chão, que apoie um pouquinho a sua coluna e feche seus olhos. E na próxima exalação que você fizer, bem profunda, faça essa exalação de forma lenta, bem lenta. Se deixe esvaziar de tudo que te trouxe, o que você trouxe junto contigo até esse momento.
Deixe que todos os personagens, todos os diálogos, todas as encenações agora deixem o palco. Deixem o palco da sua mente, dos seus pensamentos. Procure perceber como está a sua respiração. E se for gentil e confortável, organiza de forma mais consciente a sua respiração. A respiração é o diretor de todo o espetáculo da sua vida. A sua respiração é quem coordena de forma mais clara, íntegra, organizada e coerente tudo aquilo que lhe seja necessário representar no palco da vida. Dê espaço para esse diretor, para essa diretora da respiração. E deixe que ele observe o palco vazio, pleno e repleto de possibilidades. Ao silenciar o palco, no momento em que damos mais voz à respiração, há um campo infinito de possibilidades nesse espaço aberto, convidativo e complexo do palco da vida. Deixe que as palavras que lhe serão ditas permeiem esse palco e que você encene com elas se elas lhe fizerem sentido no corpo e no coração. Ata Yoga Nushasanam. Ata Yoga Nushasanam. Ata Yoga Nushasanam. Muito bem, bem-vindos de volta. Podem ir abrindo os olhos. Mando consciência do campo de infinitas possibilidades ao seu redor e dentro de vocês. Então, que alegria poder falar de um tema que para mim tem sido o tema e o caminho que eu escolhi percorrer dentro dos infinitos caminhos que o yoga nos discutindo, né? Então, o yoga ele é um caminho entre os caminhos, né? Quem conhece ou quem já viu alguma coisa sobre o yoga, muitas vezes tem uma visão de partes do que seria esse yoga, né? Então, ou em geral a gente tem uma ideia de que o yoga
é um cabedal de técnicas e de práticas psicofísicas, sobretudo em especial práticas corporais e respiratórias. Outras pessoas vinculam a ideia do yoga como meditação ou como um aquietamento da mente no estado meditativo. Há quem possa pensar no yoga como um caminho devocional. E todas essas visões são corretas e são partes de um todo, que é o caminho do yoga, né? Então, quando a gente começa a falar da psicologia do yoga, muitas vezes entendendo psicologia como um complexo, como uma ciência complexa, né, que traz em si metodologia, episteme, e tudo aquilo que certifica uma ciência ser considerada uma ciência, o yoga traz em si tudo isso. O yoga traz uma epistemologia filosófica que o embaseia, o yoga traz ferramentas, traz bases metodológicas, assim como o método de atuação, além de ser uma ciência milenarmente testada e reproduzida e contextualizada nos seus diferentes âmbitos de atuação, seja países, culturas, e, logicamente, não passa incólume a um processo de transformação. Esse processo de transformação ele é absolutamente necessário a toda e qualquer tradição, porque se não for assim, as tradições se morrem, elas caducam. Então, o yoga também, como esse caminho de tradição, também precisa se adaptar, falar a língua das suas diferentes culturas, por onde ele passa e onde ele é acessível. Porém, como toda tradição, ele traz em si a sua essência que precisa ser mantida. Mudam-se as alegorias, mudam-se as ferramentas mais usuais em determinados tempos, mas há uma essência que é mantida. Então, por isso o yoga também, além de tradição, além de ciência, é um dos conhecimentos impermanentes, né? Ele está aí para quem o alcance. E eu gosto de pensar, então a gente vai seguir, falar de psicologia de yoga em 1h30 é impossível, né? Então eu vou tentar seguir um pouquinho do que ficou sem falarmos do encontro passado, porque a gente teve um bate-papo a respeito da psicologia do yoga, que foi uma conversa bem direcionada para os aprendizes da formação, mas tem um aspecto bastante interessante para, digamos assim, leigos, né? O que o yoga tem a ver com a minha vida? Então, quando eu falo da psicologia do yoga, é imprescindível a gente pensar, mas eu não sou praticante de yoga, por que isso pode ser que me interesse? Bom, pode ser que lhe interesse porque, como toda filosofia, como toda ciência, como toda tradição, trazem em si conhecimentos úteis para a vida cotidiana. E é nesse âmbito do yoga que eu gostaria de falar hoje, tá? Do aspecto do yoga na vida cotidiana. Por quê? Quando a gente fala de práticas de yoga, seja praticando asanas, fazendo meditações nos grupos, nos diferentes grupos de meditação, seja num processo devocional de yoga, né, no caminho do bhakti ou da devoção, da espiritualidade religiosa, que são coisas diferentes, tema para outras conversas, mas existe uma espiritualidade religiosa, uma religiosidade espiritualista. Esses caminhos, eles são ditos dentro de todo o cabedal que cabe ao yoga como práticas formais. Então, é aquele tempo em que você sacraliza o seu momento e vai para a sua prática. Seja através do corpo, da respiração, do silenciamento da mente, ou cantando, louvando, orando, pedindo, né, fazendo o seu ritual necessário para a sua deidade ou para aquilo que representa a espiritualidade para você.
Agora, em se tratando de fora desses momentos, como que o yoga, será que eu pratico yoga nesse aspecto? E eu não sendo praticante formal de yoga, como que essa psicologia, foi preciso a gente colocar esse nome, esse entendimento da mente que o yoga traz, pode colaborar no meu cotidiano? Então, meu esforço vai ser em tentar vislumbrar um pouquinho esse caminho. Tudo bem? Então, eu já disse que, né, o yoga é um caminho entre os caminhos. Então, é mais um dos caminhos de autoconhecimento que a gente pode escolher trilhar. A gente escolhe trilhar o yoga, assim como a gente pode preferir uma psicanálise, às vezes como a gente pode preferir o caminho da caridade, fazer serviço social. Todos esses são caminhos, até o casamento é um caminho de autoconhecimento. Tem gente que foge dele. Tem gente que um mês de casamento assim, eu não dou conta, porque casamento é um caminho de autoconhecimento, né? É união, assim como o yoga. Então, todos esses caminhos de autoconhecimento, eles trazem algum conteúdo e alguma formalização, alguma metodologia, para não dizer técnica, né? Porque a palavra técnica às vezes acaba reduzindo um pouquinho, que nos ajuda a conviver melhor, eu comigo mesma e eu com o mundo. Então, o yoga nesse processo, dentro da prática não formal ou yoga na vida informal, é uma visão de si mesmo, da sua mente, que possa me auxiliar comigo na minha relação de como eu me vejo, de como eu me estruturo, como eu me desenvolvo, como eu caminho pelo mundo. E daí, a partir disso, eu com o mundo, eu com o outro. Por isso também um caminho de alteridade. Tudo bem? Então, sendo assim, a primeira coisa que o yoga traz para a gente de um conhecimento bem interessante é que essa psicologia, viu, gente? A gente tem usado muito agora, a gente tem resgatado essa ideia de psicologia do yoga, porque se perdeu ao longo da tradição. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para contextualizar por que hoje em dia tem aparecido esse tema psicologia do yoga. Por quê? O yoga no Ocidente, quando chegou aqui para a gente, chegou com uma vertente muito forte do corpo, né? Das práticas corporais, como vocês sabem, e, sobretudo, um yoga muito desvinculado da relação professor-mestre, aluno-mestre, professor-discípulo, absolutamente desvinculado, a tal ponto que hoje as pessoas praticam yoga sem sequer ter um professor. E isso, se em algum momento de toda a jornada do yoga, a gente pode dizer, o yoga morreu aqui, a gente pode dizer, ou a gente vai ter que dizer que o yoga morreu aqui, porque isso que é a essência do yoga se perdeu. E isso não pode ser perdido. Yoga é um processo, voltando, é um processo relacional. Relacional. Eu comigo mesmo, isso é relação. Eu com o outro. Então, a minha relação comigo mesma, meditando, praticando asanas, organizando a respiração, conhecendo a minha mente, é por si só um processo, uma jornada bastante útil e eficaz, sim. Só que ela é limitada. Quem faz psicoterapia, ou as pessoas que são da área da psicologia, sabem. Ninguém pode ser psicoterapeuta de si mesmo. Ninguém é terapeuta de si mesmo. Porque, por mais honestos e honestas que sejamos conosco, essa honestidade ela é limitada, porque a gente só consegue ver a si mesmo até um determinado momento, um determinado nível das relações. Depois, tudo aquilo, por mais que a gente tenha uma mente com discernimento, purificado, um corpo sem toxina, né, numa visão mais holística, mais integrada, ainda assim, algumas pessoas podem caminhar até longe, mas é limitado. E aí entra a
segunda e mais importante etapa dessa relação, que sou eu e o meu professor, eu e o meu mestre, ou eu e o meu psicoterapeuta, meu terapeuta. Então, isso tem sido as escolas mais vinculadas a essa visão do yoga como um aspecto mais integral, têm tentado resgatar arduamente essa visão. E aí, eu decidi trilhar esse caminho, respeito e digo, não vejo outra forma que não seja. Até porque a minha via foi uma via autossuficiente, digamos assim. Comecei pelo yoga sem ter professor. Não fui muito longe. Autodidata, né? Não fui muito longe. A gente não vai muito longe. A gente não vai muito longe sem um psicoterapeuta, sem um terapeuta ou sem um professor. O meu professor hoje, da tradição, de uma das tradições das quais eu sigo, ele diz o seguinte, na verdade essa fala é do Dekadevi Desikachar, que é o filho do Krishnamacharya, que foi um grande mestre em várias linhagens, responsável por, inclusive, trazer o Hatha Yoga para o Ocidente. Então, o filho dele dizia o seguinte, um homem e uma mulher, um ser humano, depois de uma determinada idade, ele não precisa mais de pai e mãe. Ele precisa de um terapeuta. Ou ele precisa de um professor, considerando a visão do yoga. Por quê? Porque mesmo pai e mãe, mesmo essa relação mais íntima, ela também é limitada, porque ela não nos ajuda a dar os saltos que nos limitam aos padrões e crenças que muitas vezes são limitantes em mim, porque são limitantes na minha família de origem. Então, mesmo seja o caminho do yoga, isso tudo, se eu não tiver um outro apoio, um outro olhar, alguém que me ajude a refletir no caminho escolhido, eu não vou muito longe. Então, essa fala é bem bonita. Quando eu ouvi, ela foi bastante chocante para mim, ela me mobilizou bastante, porque fez muita coerência, foi muito relevante para mim e muito verdadeira. Então, esse caminho do yoga, o caminho da psicologia, digamos assim, nada mais é do que um esforço semântico de tentar colocar novamente o yoga no seu devido lugar. Dentro do caminho do yoga, de novo, o yoga é um caminho entre vários caminhos. E dentro do yoga, há caminhos entre caminhos. A via do corpo é um caminho, a via devocional é um caminho, e a via da compreensão da mente, do processo de autoconhecimento, também é outra via. Só que com uma diferença, que como yoga é união, yoga é aquilo que já está, essas três vias não são antagônicas. Eu posso começar pela via do corpo, eu vou alcançar a via da mente. Se eu quiser caminhar, se meu caminho, se o meu caminhar for honesto e sincero. Eu posso começar pela via do autoconhecimento, pela via da mente, eu vou acabar vendo e sentindo e percebendo e mergulhando de tal forma que tudo isso aqui é só um estágio que eu vou mergulhar no caminho devocional e espiritual. Então, eu posso começar por uma delas, eu posso escolher, eu prefiro uma delas. Nesse momento da minha vida, a minha preferência tem sido o caminho da mente. Mas nem assim eu abandono ou subjugo a prática física, porque eu acho que ela é um caminho absolutamente necessário, sobretudo considerando uma mentalidade, uma consciência materialista como é a nossa, de ocidentais, não é? Então, tudo isso está tudo muito ligado. Tudo certo? Então, dito isso, assim, tentando fazer, grosso modo, essa contextualização, dentro de todos os caminhos do yoga, existe um chamado Raja Yoga. Né? As palavrinhas vocês esquecem, gente. Eu estou honrando os nomes, mas não é o mais importante, que é o caminho do yoga de Patanjali. Patanjali foi um
ou era um grupo de sábios, não se sabe muito ao certo se foi uma pessoa ou um grupo de pessoas que tinham esse determinado conhecimento, mas a gente acaba saudando a Patanjali como uma consciência, como um indivíduo, um grupo de pessoas que alcançou um nível de conhecimento, então a gente honra esse caminhar, esse processo de toda a sabedoria que nos chegou. O Patanjali, ele se encarregou de sintetizar todo um conteúdo, todo um conhecimento que já existia, que já havia sido praticado, treinado, e tudo aquilo. É o óleo essencial. Eu gosto de brincar, uma terapeuta, né? Eu tenho que usar as minhas analogias. Eu falo assim, ele pegou o óleo essencial de tudo que foi sendo extraído e metabolizado ali e condensou numa obra chamada Yoga Sutra, que é chamado de Yoga Sutra de Patanjali, né? De Patanjali porque ele sintetizou, ele não criou nada, não escreveu nada de novo. Porém, ele trouxe essa síntese de sutras, de pequenos ensinamentos. E essa obra é uma obra especificamente um tratado sobre a mente. Ele começa falando de onde a gente chega, que é no estado de samadhi, ou de autoconsciência, ou de abstração, ou de ampliação da consciência, e cada visão do yoga vai dar uma interpretação para isso. Ele começa por isso porque é o objetivo do yoga, mas toda a obra vai desvelar o que é a mente. E, na minha humilde opinião, de uma forma bastante simples, complexa, porém simples. Não há tantos conceitos, não há tantas brechas dentro das brechas da mente. Eu vou retomar essa visão porque isso serve para isso que a gente está chamando de yoga como um caminho de autoconhecimento. Tá? Entender que a nossa mente tem três níveis básicos. Já é uma tarefa bastante divertida para você passar o seu dia pensando sobre isso e se enxergando. Primeiro nível, que é o nível mais superficial, a palavrinha para isso é manas. Esse primeiro nível é a nossa mente que está o tempo todo em conexão com o externo. É a nossa mente que está o tempo todo ligada aos órgãos dos sentidos. É a mente que está o tempo todo com algum movimento interno, de pensamento, de ideia, de captação de sentidos. Então, enquanto eu falo com vocês, eu escuto aqui, eu também escuto de lá, porque mãe precisa estar com um olho no peixe e outro no gato, né? Então, ao mesmo tempo em que eu falo, em que eu me concentro. Então, minha camada mais... Quando eu digo superficial, não é no sentido pejorativo, tá? É porque está realmente na superfície das relações. E essa é a mente mais agitada, é a mais inconstante. Se a gente tivesse que dar uma qualidade para ela, a gente diria que é a mente do ar. Aquela agitação, aquela coisa toda. Tarefa para vocês. Yoga para o cotidiano. Neste momento, quem está atuando por mim? É essa mente? Para e pensa, se observa. Nossa, mas essa camada da minha mente está muito agitada. Calma, para tudo, deixa eu respirar. Por quê? Essa camada é absolutamente necessária. Porque se eu estou atravessando a rua e não estou conectada, eu vou ser atropelada. Se eu estou cozinhando e cuidando de casa e atendendo o telefone, se eu não estiver com manas muito afiada, eu não dou conta de fazer. Tanto que algumas pessoas realmente têm muita dificuldade, né? Tem um foco perceptivo que é muito centrado e que é muito bom. Aliás, há algumas práticas como mindfulness, como todas essas práticas de manter o foco, essas práticas, elas atuam bastante nesse nível da camada da mente, que é de manter o foco, é de controlar, de abstrair um pouquinho os sentidos, estar aqui, no aqui e agora, sentir o corpo, ouvir com mais acuidade. Então, quanto mais a gente cuida dessa manas, quanto mais a gente põe o foco dela no lugar, melhor é a nossa experiência com as questões cotidianas e superficiais da vida.
melhor eu vou sentir o sabor do alimento. Eu não vou comer só por comer, porque, mana, está tudo lá bagunçado, eu não estou sentindo o gosto. Então, eu só como, porque eu quero sentir o gosto. Então, eu acho que se eu comer mais, eu vou sentir melhor o gosto. Não, porque não é comendo mais, comendo, observando, com qualidade, botando todos os sentidos no seu paladar. Eu quero, passar, nossa, a natureza, né? A gente estava aqui conversando, viver na natureza é muito bom. Mas tem passarinho cantando na cidade. Então, muda o foco, tira o foco lá da buzina, do som da TV, se concentra. Então, essa camada traz muita beleza, muita sabedoria, muita integridade para a gente também. Ela não é só para nos atordoar, não. Cabe a nós, cabe a uma camada mais profunda da consciência comandar esses órgãos dos sentidos. Muito bem, essa é a primeira camada. A segunda é chamada de palavrinhas, arrancar. É traduzida como ego, mas não é o ego psicanalítico, necessariamente, apesar de ter semelhanças. E pode ser traduzido como sentido do eu, sentido da individualidade. Eu que tenho noção do que eu estou falando. Eu que tenho noção do que eu preciso dizer. Eu que tenho noção dos meus sentimentos, de onde o meu corpo constela. Eu estou apontando aqui porque é aqui que constela quando eu preciso falar em público, viu, gente? Não penso que é fácil para mim, não. É muito difícil. Então, o meu corpo, ele badala aqui, ó, no meu chakra solar. Então, eu tenho consciência disso. Então, esse segundo nível, o nível da individualidade, do ego, podem traduzir dessa forma se quiserem, é o que me dá sentido e contenção nesse espaço. Porque, vejam bem, imagina se eu me deixo ir só pelos órgãos do sentido. A visão que é uma coisa, a audição que é outra coisa, a pele que é outra, o paladar que é outra, a respiração não está ali sob controle. E eu? E eu? Quem sou eu? Cadê a minha contenção? Cadê o meu centramento, o meu voltar-se para mim? A minha capacidade de, peraí, mas isso que está chegando na minha visão aqui, isso não me faz bem. O eu sabe que não faz bem. Então ele pera, calma, muda o olhar. Então, sem essa noção do eu que está refletindo, a pessoa fica perdida. Tanto é que às vezes, gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que me preocupa bastante, quando eu escuto as pessoas dizerem assim, algumas linhas, né? Não sei nem classificar assim, mas às vezes eu escuto isso. Ah, dissolução do ego. Eu ponho até a mão no coração, eu falo assim, vai pro Batuíra com essa história de dissolução do ego, né? Porque se você dissolve absolutamente a noção de contenção de quem eu sou, inclusive dos meus papéis sociais, de como se portar, de como se relacionar a partir de quem eu sou, surtou, perdeu aí a contenção. É só um bando de sensações, de captação de sentidos perdido no mar da vida. Então, de novo, é absolutamente necessário. Mas, se o indivíduo fica preso no eu, e daí eu volto a dizer, às vezes a gente fica absolutamente preso no eu, gente. E é onde tem sofrimento, é quando a gente fica preso no eu. E aí eu já estou antecipando onde eu quero chegar, que yoga serve para diminuir os sofrimentos. E o Patanjali classificou os sofrimentos em 5 classes, daqui a pouquinho eu vou falar deles. Porque se eu fico só no sentido de individualidade, o mundo gira ao meu redor, a pessoa, o meu companheiro, acorda hoje mais chateado, e aí eu sou tão individualista, eu sou tão egoísta, o mundo gira tão ao meu redor que eu acho que é por minha causa. Ou que ele tem a obrigação de estar bem para me fazer bem, porque se ele não está bem, aquilo me ofende, aquilo se mistura, porque a minha noção de eu não é muito contida, então eu acho que o eu sou tudo. E aí é sofrimento. E aí, às vezes, é preciso que a gente trabalhe
arduamente, arduamente. Do meu ponto de vista, esse é um trabalho muito sério, de colocar o eu no lugar certo, de colocar esse sentido de individualidade no seu lugar certo. Por que no lugar certo? Porque ele não pode permitir que nada o invada de maneira violenta, de maneira a ferir o seu espaço, a sua integridade, a sua saúde, né? Porém, ele também tem que saber o tamanho certo dele. E aqui cabe trabalhar arduamente no sentido de humildade. A gente traduz humildade como etimologia vindo de humus, né? Aquilo que ara a terra, mas humildade em grego vem de saber-se do tamanho certo. Se eu sou grande, eu sei que eu sou grande na medida certa. Nas minhas pequenez, eu sei que eu sou pequena, porque eu sei que eu tenho as minhas sombras e eu cuido delas, eu não escondo elas. Então, é trabalhar arduamente no sentido da humildade. Só que, às vezes, a gente consegue fazer isso sozinho, às vezes não. Então, a gente precisa de ferramentas e precisa, especialmente, de uma outra pessoa que nos ajude nesse processo. Daí, como yoga como um processo de autoconhecimento. Tudo bem? Terceiro camada, que quem vai sustentar toda essa arquitetura, e é uma camada que às vezes fica muito escondidinha, é a camada de Buddhi. Vocês já ouviram essa palavra, mesmo quem não é do caminho do yoga, porque é o mesmo sentido de Buda, de búdico, né? É aquilo que é iluminado, é aquilo que tem consciência. Às vezes, dentro dessa visão da mente, é a camada da sabedoria, ou da consciência, ou do intelecto. Eu não gosto da palavra intelecto quando eu vejo traduzida, porque para a gente intelecto está relacionada a conhecimento adquirido, né? Cultura. Não tem nada a ver com isso. Tem muita gente com pouquíssima cultura, com Buddhi super aflorado. E eu acho que quanto mais lixo cultural a gente coloca dentro da gente, mais apagadinho o nosso Buddhi vai ficando, a nossa sabedoria, porque o arrancar o ego fica grande, né? Nossa, eu sei muita coisa, olha aqui que lindo, né? A gente, os livros, a sabedoria, aquele tanto de palavra que a gente usa para nos definir, o arrancar fica lá cheião, maravilhoso. E o Buddha, tadinho, esperando um lugar para aparecer. E não aparece. E quando a consciência, ou esse lugar da mente de sabedoria, não floresce, não há caminho para a felicidade. Não há caminho para a felicidade. Por quê? Esse Buddhi, essa consciência, é quem traz o mecanismo de, como o próprio nome já diz, de sabedoria, de discernimento para lidar com os sofrimentos. E aí a gente chega nesse esforço sobre-humano de falar disso nesse tempo tão curto, que é naquilo que o Patanjali traz. Yoga, em síntese, muito apressada, yoga é um processo de relação e de conhecimento da mente para nos livrarmos, ou para que o indivíduo, o ser humano, consiga sair do sofrimento. Porque na visão, estarmos vivos na matéria é sofrimento. E o que é o sofrimento? Então, voltando para a nossa vida cotidiana, a gente já entendeu que, ao longo do dia, eu tenho prazer suficiente para pensar: quem é que está atuando? É o meu Buddhi? Duvido muito. Manas, eu estou o tempo inteiro ligado ali no 120 e naquela confusão, não tenho tempo para parar e ouvir. Ou é o eu sou, eu quero, eu tenho, eu posso, é meu, eu. E tudo que não é como o eu quer gera dor, gera sofrimento. E é esse justamente o primeiro dessas 5 classificações que o Patanjali traz como kleshas, como o sofrimento.
klesha é traduzido como impedidor, aquilo que obstrui, aquilo que impede o desenvolvimento, né? Impede nossa iluminação. E o primeiro deles é justamente esse sentido enorme de individualidade. Então, quando eu me identifico de tal forma com os meus papéis, com o meu ego, com esse arrancara, tudo vai girar em torno desse eu, só que pouquíssima parte da vida cotidiana gera em torno desse eu aqui, né? Esse eu aqui faz parte de um engendramento de consciência cósmica e universal, que é uma nota importante, mas é apenas uma nota dentro dessa orquestra. Não é o maestro. O maestro é o Budhi. Então, o sentido de individualidade é o primeiro de todos os outros 5 elementos que geram sofrimento. Isso por si só sabendo disso, já é também algo bem interessante para a gente refletir no nosso dia a dia. Gente, será que eu estou tão identificado com isso? Tão identificado com esse papel de professora, de mãe, de empresária, que isso está me gerando sofrimento ou está me gerando alegria? E aí, esse olhar, quando eu olho para o objeto, ou quando eu olho para alguma coisa com a qual eu me relaciono e reflito, isso está me gerando sofrimento, eu vou, provavelmente, refletir sobre os outros, porque tudo é tão interligado, não tem como falar de um sem falar de outro. Quando eu olho para isso, eu já vou começar uma reflexão, se for uma reflexão honesta, a respeito dos outros 2 elementos que geram sofrimento, os outros 2 kleshas. Raga, dvesa, que é apego e aversão. Quando eu olho para um objeto, quando eu olho para a minha pia, tô falando da minha vida pessoal, viu, gente? Quando eu olho para minha pia, que ela está constantemente cheia de coisas, e eu com outras inúmeras coisas mais interessantes para fazer, eu olho para ela e ela me causa aversão. E aí ela me causa tal aversão que eu fico ruminando a pia dentro do meu arrancar, porque eu tenho que lavar a louça, porque eu que tenho que cuidar, porque eu queria estar fazendo outra coisa, porque eu... Para. Laura, sai de cena. Quando eu fiz essa mentalização com vocês no início, foi com esse objetivo. Porque tem hora, gente, que a gente precisa simplesmente sair de cena. Sabe? É pegar esse eu, é pegar essa falação, é pegar essa quantidade de pensamentos, esvaziar e desapegar. É sair desse apego ou dessa aversão, porque apego e aversão são 2 lados de uma mesma moeda. Aquilo que a gente tem aversão, do outro lado tem algo que eu estou apegado. Eu estou apegada à minha ideia de que eu queria estar fazendo coisas mais interessantes para mim mesma, como ler um livro, como sei lá o quê. Então, eu fico na aversão, no sofrimento da aversão, porque eu não quero fazer aquilo, eu queria fazer aquilo. Então, apego e aversão. Então, tem hora, gente, para. Sai de cena, Laura, sai. Faz. Tem que fazer? Faz. Há outras formas de resolver? Talvez. Vai refletindo. Mas não com o ego, não com arrancara, com senso de individualidade, eu. Não com essa mente resmungona. Vai refletir com a consciência. Eu estou apontando aqui porque os grandes mestres dizem que Budhi habita aqui próximo do nosso timo, né? É no coração, não é no cérebro. Então, esses 3 sofrimentos, né? Eles são absolutamente ligados, retomando senso de individualidade, apego, aversão, e o quarto é o medo. Então, eu, que está apegado e ao mesmo tempo reclamando sobre a coisa. Ele quer uma coisa, ele tem aversão a outra coisa. E tudo isso, por trás disso tudo, tem um medo. Nesse exemplo que eu citei, qual que é o medo? O medo que o ego tem de ser reduzido a uma lavadora de pratos, ser reduzido a algo, aquilo que ele não é.
Só que tem uma pegadinha aí, que esse medo, a gente, nem nós, nem esses dois níveis, sabemos quem de fato eu sou. Então, esse medo, às vezes, é muito vinculado ao medo da morte, mas é de uma morte do corpo, sim, mas é da morte do ego. Esse medo, que é chamado de abindvesa, é o medo do ego ter que morrer, do arrancar, ser colocado no lugar, ser reduzido àquilo que ele acha que ele não é. Ou de enfrentar o fato de que ele não é bem aquilo que ele acha que ele é. Aquelas florzinhas todas, aquela maravilha toda, não. É um medo desse ego, desse senso de individualidade, causa muito sofrimento. Façam aí as reflexões individuais de vocês, refletindo sobre isso de forma bem honesta e bem sincera, tá? E, em síntese disso tudo, o budismo, ele sintetiza, ele não trabalha com esses 5. Depois eu falo um pouquinho melhor, ele vai trabalhar com 3. Mas aí a gente chega numa síntese disso tudo, que é o sentido de ignorância, avidya, que é o principal dos kleshas. Avidya, a ignorância. Mas não é a ignorância da sabedoria, do ego, não nesse sentido. É a ignorância de quem eu de fato sou. Se eu ignoro que eu sou uma consciência, se eu ignoro a minha verdadeira realidade, qualquer que ela seja, com seus problemas, com as suas inúmeras sombras, com as suas inúmeras arestas a serem recortadas, aparadas, trabalhadas e melhoradas, bem como com as qualidades. Se eu não sei, qualquer coisa que o ambiente ou a vida me traga vai me causar pânico, porque o ego vai falar assim: nossa, aquela pessoa ou essa situação vai me desmascarar. Eles vão saber que eu não sou quem eu acho que eu sou, nem eu sei quem eu sou. Todas as minhas sombras vão vir, vão ser afloradas. Começa a pipocar um monte de coisa nos sonhos, a mente começa a entrar em parafuso. Por quê? Porque eu tenho medo, porque eu estou apegada e porque eu tenho inúmeras aversões, inclusive as minhas sombras e os meus defeitos. Né? Então, esse caminho da verdadeira consciência, desse sentido mesmo, da sabedoria de quem eu sou, da não ignorância, né, do enfrentamento da ignorância, é tudo aquilo que o yoga foi trabalhado, compartilhado ao longo desses milhares de anos como ferramenta para lidar com essa esfera, com essas esferas dessas camadas da mente e com lidar com esses 5 aspectos do sofrimento. Para a gente terminar, isso aqui já deu, eu acho, né, bastante elemento interessante para a gente refletir, e a gente, num estado de quarentena, falo por mim, todas essas questões pipocaram de forma muito claras, muito espelhadas e assustadoras na minha vida pessoal, ao ponto de eu ter tido que chamar de novo para minha vida a minha professora, terapeuta, mãe de 2º grau, madrinha, seja lá o nome que eu queira dar. E voltar para um processo formal de psicoterapia, de processo de autoconhecimento e de mergulho profundo em outras camadas do yoga que sozinha eu não estava mais dando conta e que supitou, tudo isso transbordou quando manas e ego obrigados a se recolherem. Não tem para onde fugir, eu não tenho mais distração. Eu não tenho mais uma pilha de trabalhos, de trânsito, de outras pessoas para falar mal, para culpar ali fora, porque é aqui dentro. E aqui dentro estão as pessoas que eu amo. Não é justo espelhar todas as minhas sombras e todas as minhas coisas difíceis nas pessoas que eu amo. Não posso fazer isso, isso é meu, eu tenho que cuidar. E se eu cuidar disso, já está de bom tamanho.
Então, esse tem sido um grande chamado, uma grande tarefa. Para a gente terminar, que eu acho que já temos aí 5 minutos, não é isso, Thaís? Até às 9 que a gente vai, né? Isso, você Tá tem bom. de 5 a 10 minutinhos, em 10 minutinhos você pode finalizar, para dar tempo de fazer as Maravilha, perguntas com tranquilidade, tá? maravilha. É o tempo que eu preciso. E aí, então, tendo tudo isso, e agora pensem, gente, vocês acham, a gente às vezes romantiza, né? Fala, ai, as pessoas, porque nós estamos num momento histórico, o mundo está acabando, está tudo muito horrível, tá tudo, tem coisas muito difíceis para que a gente precisa dar conta. Eu sou de uma visão, eu acompanho uma visão de que esse mundo é um mundo de expiação em prova, sim, que a gente está aqui nele porque a gente tem muito que aprender, mas também muito que colaborar. E que esse planeta, esse mundo e esse momento em que a gente, graças a Deus, nós escolhemos estar aqui nesse momento, escolhemos, a nossa alma, o nosso purusha, escolheu estar aqui nesse momento para de alguma forma aprender, passar por essa peneira, por esse funil e tirar o óleo essencial da gente, leite de pedra mesmo, para que a gente saia dessa jornada melhor do que a gente chegou. Então, tudo isso, né? Imagina, a gente está falando de temas de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Há historiadores que falam que o conhecimento do yoga vem de 4, 5.000 anos atrás. E são os mesmos sofrimentos, porque somos os mesmos seres humanos. Estamos melhorando. Aqueles que melhoraram de forma complexa, que integraram tudo isso, se iluminaram. Se estão aqui, estão para colaborar conosco. Ou estão habitando esferas mais iluminadas, mais sutis. Né? É possível, mas nós estamos aqui agora lidando com isso. Então, nessa graça absoluta que esse caminho nos trouxe, o Patanjali sintetiza 2 caminhos. O caminho da prática formal, que é conhecido, essa palavra, para quem não é da área, às vezes escuta, Ashtanga Yoga, o caminho dos 8 passos, ou a ética do yoga, que é um caminho maravilhoso, são 8 passos que o praticante dedicado segue. Dentre eles, os 2 primeiros, chamado de ética, caminho ético, são os 10 mandamentos do yoga, assim como em outras visões a gente tem aí os 10 mandamentos ou 20 passos, né? No yoga nós temos também os 10 mandamentos, princípios éticos. Quem sabe em outro encontro a gente fale sobre eles. E outros 6 passos. Só que esses são passos para aqueles que estão dedicados à prática formal. Antes de a gente chegar na prática formal, tem a nossa vida cotidiana. Tem a pia cheia de louça me esperando ali. E aí o Patanjali vai trazer passos chamados de Kriya Yoga. Não é o Kriya método do Paramahansa Yogananda. É um outro Kriya, um Kriya como técnicas. Kriya purificação, que é disciplina. Então, você ser um indivíduo disciplinado. Disciplinado na visão do yoga não é rígido, não é quadrado, não é limitado, não é com crenças. Disciplinado no sentido de manter-se firme no processo de autoconhecimento. Disciplinado dentro do Dharma. O Dharma é aquilo que você escolheu no seu caminho ou que a vida escolheu para você como um caminho de servir. Se é sendo mãe da melhor maneira possível. Se é sendo professora com a melhor tarefa que você pode desempenhar naquele momento. Se é sendo segurança, sendo segurança. Se é lavando a louça da sua família, fazendo isso da melhor maneira possível. Isso é disciplina. Chamado de tapas. Tem várias traduções, mas nesse sentido a gente é suficiente dizer disciplina. Ter disciplina. Ter ritmo. Todo o conhecimento da antroposofia, para quem conhece um pouquinho da antroposofia, sabe. O ser humano, a natureza, o cosmos pulsa em ritmo. Ritmo é disciplina. Ritmo é constância. Né?
Tapas poderia ser traduzido como ritmo. Você ter o ritmo da sua prática pessoal, da sua religiosidade, dos seus contatos, da sua vida íntima, de olhar para aquilo que é bom, de olhar para aquilo que é difícil, é ritmo, né? Todo o cosmos pulsa em ritmo. Conosco não seria diferente. Então, esse é o primeiro passo da vida cotidiana para que a gente enfrente aqueles 5 caminhos de sofrimento. O segundo é a palavra svadhyaya, autoestudo. Então, voltar-se para si de maneira honesta, sincera e, em especial, com a ajuda de uma outra pessoa. Por quê? Esse voltar-se para si. Por mais que você seja um meditante muito disciplinado, que mantenha o seu ritmo de prática pessoal, de religiosidade, qualquer outra coisa, retomo, é limitado. Então, em algum momento, a gente precisa do olhar do outro, como o meu professor diz, a gente precisa de um Budi emprestado, eu preciso da luz do outro, do discernimento do outro para olhar na minha própria vida, porque eu não estou conseguindo, eu tenho uma cegueira naquele ponto, ou em vários pontos. Então, eu preciso do olhar, do discernimento da luz do outro para poder olhar para mim. Mas ainda assim, é autoestudo. E esse autoestudo pode ser feito por diversos caminhos. Não há nenhum momento dentro da visão do yoga que é dito que o autoestudo precisa ser feito através do yoga. Não. O yoga tá ali, já está dito. Mas você pode buscar outros caminhos ou diversos. Eu mesmo não me satisfaço só com um, não. Tem uma mente meio rebelde, meio curiosa, fica futricando. E já levei bronca por causa disso, mas já me comportei também nesse sentido, porque entendi que quando você fica abrindo coisas demais, assim, você acaba ficando meio raso em tudo. Você tem lá, né? A Thaisinha leu ali meu currículo, um monte de coisa, mas é meio raso em tudo ali. Eu não quero mais ser raso em um monte de poças, não. Eu quero ter um lago mais profundo ali, só um laguinho, pode ser pequenininho, contidozinho, mas com mais profundidade, né? Eu fico vendo, às vezes, pessoas vão fazendo curso, fazendo, abrindo, mas aí não tem síntese, né? Como que traz isso para o meu processo, para o meu svadhyaya, para o meu autoestudo? Então, esse é o segundo elemento da vida cotidiana, o processo de yoga na vida cotidiana, que nos ajuda a cuidar dos sofrimentos, né? Olhar para os nossos sofrimentos e, quiçá, sair deles. E o terceiro e mais bonito, não mais bonito hierarquicamente, mas muito belo e que exige às vezes de nós, e vejam, os 3 são igualmente importantes, tá? Porque não adianta a gente ficar só em um, ficar só no autoestudo se eu não tenho disciplina. Aí um dia eu vou no psicólogo, no outro dia eu vou no pastor, no outro dia eu vou no centro de Umbanda, no outro dia eu não tenho disciplina, eu não estou indo a fundo. Se o meu psicólogo vem e aperta meu pescoço ali e dá uma... Aí eu espano, eu não gosto, não gostei do que ele falou, eu vou lá pro padre. Aí o padre vai lá, fica falando umas coisinhas bonitinhas, o dia que fala alguma coisa que a pessoa não gosta, ela muda de lugar, né? Isso é falta de disciplina. Então, o terceiro é chamado de Ishvara Pranidhana. Ishvara, muitas vezes é traduzido, Ishvara, a palavra Ishvara, é traduzido como um dos nomes de Deus, vamos dizer assim. É traduzido às vezes como Deus. Mas é mais do que isso, tá? Porque na nossa visão introjetada, né, celularmente, dessa visão judaico-cristã, a gente imagina Deus como aquela figura, né? Então, para a gente fugir dessa ideia, Ishvara Pranidhana é a entrega ao absoluto. É entregar-se ao absoluto. É entregar-se ao movimento cósmico e natural da justa adequação de todas as coisas. Da justa adequação de todas as forças desse universo, desse cosmos, que tende, a partir do caos, buscar o seu equilíbrio, buscar a sua expansão, buscar de volta para dentro de si as suas mônadas. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. O caminho é ir de encontro à origem. É a unificação, a integração,
a absorção. Esse é o caminho. Entregar-se a esse caminho é Ishvara Pranidhana. Há vários níveis em que a gente começa. O primeiro, na vida cotidiana de uma quarentena, no momento de pandemia, é, no mínimo, aceitar. Aceitar que eu me comprometo em não ser um portador dessa doença para as outras pessoas. Não é nem por mim também, pela minha família também, pela minha vida que é sagrada, mas também pelo outro. E aceitar que se as pessoas estão partindo desse plano, porque existe uma justa adequação para todas as coisas, por mais sofrido, terrível, horroroso que seja. E por mais que a nossa mente rebelde, materialista, ocidental, queira ir contra tudo isso e se rebelar e clamar e bater no peito e chorar e sofrer, porque a gente tem medo da morte, a gente está apegado a um senso de individualidade, a gente tem apegos, aversões e somos ignorantes. Então a gente sofre mesmo. Por mais que nós olhemos para isso tudo, temos muito sofrimento em relação a isso, Ishvara Pranidhana. Aceitação. Entrega ao absoluto e natural movimento de todas as coisas. A balança cósmica é justa. Não há um ponto sem nó na balança cósmica. E ela tende ao equilíbrio. Tempo é algo que não existe nesse processo. Tempo existe para nós. Na nossa pequenez, de uma jornada, quem sabe, de 100, 90, 80 anos. Tempo existe para nós, para o ego, para manas. Porque para o arrancar, para a consciência, para a alma, para o purusha, não existe tempo. É uma experiência. E tudo tende ao equilíbrio. Então, dentro desses 3 passos, do Kriya Yoga, do Yoga na nossa vida cotidiana, entrega ao absoluto e necessário momento das coisas. E mais uma vez, quando tudo apertar, saia de cena. Saia de cena. Dê espaço para o diretor, dê espaço para o grande diretor cósmico que é Ishvara, que é esse absoluto, que é esse movimento da natureza. Deixa ele atuar, ele está atuando. Quanto mais a gente abre espaço, mais ele atua, mais ele percola. Quanto mais a gente se enrijece, a gente se rebela, a gente fecha, menos espaço para percorrer ele vai ter. Saiam de cena, sempre que possível e necessário. Tarefa muito interessante e bem divertida para a nossa jornada nesse plano. É isso, grosso modo, pessoal. Eu fico muito feliz de poder colaborar e, de alguma forma, né? Quando a gente quer colaborar e isso também nos é restrito, toda a oportunidade que é criada, a gente aceita de bom grado, por mais que isso seja difícil, porque o meu ego é vaidoso também e tem as experiências que já foram ruins e eu tenho bastante dificuldade em falar em público, falar sobretudo para as pessoas com as quais eu ainda não tenho muito vínculo afetivo, com as pessoas que eu tenho vínculo afetivo, falo numa boa. Então, mas eu tenho entendido também que é momento de dizer sim, inclusive para o enfrentamento das dificuldades individuais, e se o pouco do que eu disse é possível colaborar um pouco com a vida de vocês, né? De alguma forma, ou que os irmãos que estejam por aqui possam ouvir também de alguma forma, e enfim, eu deixo o meu recado para vocês e deixo aberto agora para a gente bater um papo e tirar as dúvidas que ficam para vocês. Gratidão. Que lindo, Laura. Obrigada, Thaís. Respirando aqui. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Por favor, se você tiver uma pergunta, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar. Se você não tiver como abrir o microfone e perguntar, pode digitar aqui no chat que eu leio para a Laura aqui.
Laura, eu posso só te fazer uma pergunta enquanto o pessoal vai pensando aí? Claro, Eu claro, queria amor. saber se tem, para quem não é praticante de yoga, tem Hum. alguma prática simples que você pode sugerir para trazer essa quietude, esse olhar para dentro que você compartilhou com a gente? Eu acho que essa prática que a gente fez no começo da conversa, eu vou tentar voltar um pouquinho nela, porque às vezes algumas pessoas entraram depois, né? Essa prática em que a gente, por um instante, a gente não precisa parar nenhuma atividade extra, nenhuma, é para ser informal mesmo. Eu estou ali, de repente, sei lá, cozinhando, eu paro e penso. Quem está nesse palco da vida nesse momento? Dos meus pensamentos, da minha mente? Quem está atuando? Um monte de pensamento pulando, sem conexão, sem levar a nenhum fruto, porque os pensamentos eles são muito bons e importantes quando a gente consegue encadear um pensamento naquilo que o pensamento reflete e assim por diante, até chegar em algo de lúcido, de claro do pensamento. Mas eu paro, eu respiro, eu solto o ar devagar, gente. Aprender a soltar o ar devagar. E, principalmente, soltar tudo. A gente está sempre... A gente quer respirar mais, mas não pode, porque está muito cheio de ar residual, de coisas presas, né? A gente está tão apegado e tem tanto medo que a gente vai segurando a respiração como uma forma mesmo de se sustentar. Então, quando a gente esvazia, isso é Ishvara Pranidhana. Quando eu solto o ar e eu entrego, isso é Ishvara Pranidhana. Eu estou entregando o meu alento. Há um dito importante que diz, quando eu exalo, eu me entrego a Deus, né? Eu me entrego a esse absoluto, a esse movimento da justa adequação de todas as coisas. Então, tá ali, cria esse hábito. É um hábito que a gente faz. Para, solta o ar, faça mais uma inspiração profunda, solta o ar de novo e se observa. Quem está atuando nesse palco agora? Um monte de pensamento? Ou é o eu? Eu que está resmungando, que está lamentando, que está com aversão a alguma coisa ou que está muito apegadinho a alguma coisa? Quem é? E assim, gente, sem julgamento. Não é para fazer julgamento de valor, isso é bom, isso é ruim. Não, porque se a gente começa a entrar nessa dualidade, a gente está reforçando pares de opostos. O objetivo não é reforçar nada, não é julgar. Se eu falo assim, nossa, eu tô com aversão, isso aqui, reclamar e resmungar que está com aversão já é ter aversão. É sair desse palco de julgamento, é só observar. Quanto mais eu exercitar esse papel observador, mais o meu buddhi, mais a minha sabedoria vai ter espaço para atuar. Digamos que ele seja o diretor principal de tudo isso. É ele quem precisa vir, ele é o ator principal, digamos assim. É ele quem precisa vir para a cena. Só que ele só pode vir para a cena quando os outros atores estão nos seus devidos lugares. Está lá na coxia, está lá quietinho lá atrás, está lá no ponto esperando o momento certo de atuar, porque todos eles precisam atuar, né? Então, é isso, assim, a minha sugestão como o yoga no cotidiano, como pequena prática, é a respiração, é parar, é se avaliar, avaliar não é a melhor palavra, é se observar, né? Uau, olha, gente, tem um outro lugar da psicologia do yoga bem importante, que são as crenças, vasanas e samskaras. Que isso também dá tema para uma outra conversa, porque é bastante extenso. Então, perceber pensamentos repetitivos. Quando a gente para e credo, eu estou pensando nisso de novo. Aí amanhã, tá lá, fazendo almoço, tá lá, nossa, eu estou pensando nisso de novo. E se você for estendendo essa prática, você vai tomando consciência de que poucos pensamentos novos vão passar por você se você ficar preso em pensamentos repetitivos, crenças limitantes, resmungos e falação da sua mente. Como é que vão entrar inspirações
Inspira, né, gente? Como é que vai entrar a inspiração divina? Como é que Ishvara vai falar com você? A sua intuição, se está ali ocupado de lugar, de coisas repetitivas, né? Quem é da minha época e lembra do disco de vinil, né? Fica lá a agulhinha dentro daquele buraquinho ali, não tem música que toca ali, porque tá ali dentro do buraquinho, papá, 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 né? Então, esse processo, aí faz isso um dia, com honestidade, não é disfarçando, não, é com honestidade. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Pode ser que vai ter um colapso aí algum dia, falando, nossa senhora, e chama alguém para te ajudar, pede ajuda do Buddha, de alguém, da consciência de alguém, para te ajudar a ordenar tudo isso, mas esse é um bom exercício. Laura, Tá? você está com o chat aberto aí ou não? Eu acho que eu consigo E tem abrir, peraí. pergunta? Porque se Tá. você não tiver com ele aberto, eu leio para você. Não, eu acho que eu consigo abrir aqui, peraí. É no bate-papo, né? Isso. Tá. Delusão é a mesma coisa que ávidos, do que avidia. Ah, de certa forma, sim. Eu entendo delusão, a delusão no sentido budista, não é? Porque delusão é um termo bem usado pelos budistas. Só que a delusão, imagina que você tem no plano da realidade uma paisagem. Tem até umas imagens bem legais sobre isso. Você tem uma paisagem. A delusão é o véu que faz com que a gente veja essa paisagem por esse prisma. Aí, ao invés de eu ver a paisagem da montanha linda, maravilhosa, aquele parque, né? Eu vejo a árvore. E eu acho que a árvore é tudo que resume a realidade. Esse é o conceito de delusão, dentro dessa visão budista. Que, de certa forma, pode parecer também com a avidya, porque a ignorância, eu estou vendo a vida só por um prisma. É o prisma da minha vida aqui, rotineira, da minha matéria. Então, eu ignoro que há uma amplitude de sentidos, de visão, de paisagem, de ideias. A gente tem vivido uma questão de delusão muito séria no aspecto sociopolítico do Brasil, né? Brasil e do mundo, mas eu falo do Brasil, que é a única realidade que eu conheço de fato. Eu não leio jornais, então, assim, eu sei que, né, somos seres humanos, então é bem provável que outros passem como por nós, então, com os mesmos problemas, mas a gente tem vivido isso, né, porque as pessoas, cada um vê sob um prisma, e aí acha que aquele prisma é o único correto, então, a dificuldade de ampliar esse prisma, de ampliar essa visão da paisagem, faz a gente recorrer aos apegos, às aversões, às ignorâncias, ao sentido do eu, aí eu quero defender que aquilo que eu estou vendo, que a realidade é a árvore que eu estou vendo. É o véu da delusão, os budistas trabalham muito com isso. Então, de certo sentido, tem essa semelhança, sim. Desculpa, quem foi que perguntou? Deixa eu ver aqui. Maria Cândida. Maria Cândida. Obrigada, Maria Cândida, pela pergunta. Tem mais alguma, Thaís, que eu não observei? Adorou sair de cena, Martinha? Gente, eu fico mandando eu mesma sair. Ai, Laura, sai de cena, tá chata. Eu não me aguento no palco da minha mente. Nossa, Laura, sai de cena, ninguém te aguenta mais. Ai, gente. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, acho que então a gente vai caminhar para o final, né? Uhum. Quero, né, Laura, extremamente rico o seu compartilhamento, né? Estimula a gente a olhar para a nossa sensibilidade, principalmente para a nossa vulnerabilidade. E que Uhum. nesse momento, não estar vulnerável é até estranho, né? Exato. Me assustam as pessoas que estão passando por isso tudo aí bem, É, né? Sem é. sentir tudo isso. E mais que isso ainda, né? O reconhecimento de quando nós precisamos de uma sustentação terapêutica, né? Você falou uma coisa que para mim Sim. ficou muito forte.
buscar a luz do outro para nutrir a minha própria luz. Exato. Então, ter esse discernimento, esse reconhecimento, né? Faz parte de tudo isso que está acontecendo, esse mergulho profundo para a gente emergir melhores Sim, ainda, né? com certeza. Esse é o chamado, né? Que a gente consiga sair melhores, melhores, sempre melhor, para o alto e avante. E então, em nome assim de toda a Unipaz, eu quero agradecer, né? Não só por hoje, mas Minha assim, professora querida. quem trabalha perto da Laura, ou quem convive de alguma forma com a Laura, sabe o tamanho da dedicação, da competência, né? E quero agradecer sua disponibilidade por esse momento, em compartilhar conosco o seu conhecimento, né? E honrar a sua presença, a sua vida e a sua busca, e você aqui com a gente. Então, em Eu que nome de toda a agradeço. equipe, muito, muito, muito obrigada. Eu, Eu que particularmente, sou uma agradeço. fã da Laura, né? E reforçar o convite do início, a gente tem aí curso de formação em yoga que a Laura coordena em andamento. Temos perspectivas de novas turmas após passar esse período pandêmico. E nós Uhum. vamos ter aulas de yoga online. Então, você que tem interesse e desejo de fazer as aulas de yoga na tranquilidade da sua casa, a hora é agora. Sem É, trânsito, a eu- gente deve estar lançando aí até o final do mês, no mais tardar no próximo mês, né? legal. E Gente, na eu quero, próxima, assim, antes de finalizar, fazer uma consideração bem importante aqui, sem rasgação de seda, porque ela sabe que eu rasgo para ela mesmo, mas eu preciso dizer, assim, que nesse processo, nessa caminhada, como eu disse para vocês, que eu comecei de uma forma autodidata, o divisor de águas da minha vida foi ter conhecido a Marta, de ter entrado, né, nessa formação. Fui parar na formação, eu não conhecia a Marta, não sabia dela como professora, nada disso. Pela juventude, pela arrogância natural de uma juventude, né? Porque a gente, quando é muito jovem, acha que a autossuficiência é bom em tudo. E como muito da minha vida eu tive que aprender a partir de uma autossuficiência, eu cheguei achando que estava ótimo. Então, ter conhecido a Marta e através da Unipaz, logicamente, mas assim, Marta, sempre vou honrar você, todos os textos que eu escrevo tá lá. Uma das minhas principais professoras, a minha professora eterna, que hoje eu posso dizer minha amiga. Fico assim absolutamente encantada e honrada em poder compartilhar com você desse mesmo lugar na Unipaz, né? Eu no meu lugarzinho, você no seu lugarzão, mas para mim é um presente e para mim significa que tá certo, tá? O caminho é esse. Poder estar do lado das pessoas que a gente admira e que a gente ama, tá tudo certo. Então, a Marta é a minha professora, gente. Se eu disse que yoga é um caminho Deixa eu relacional, falar a dessa Marta é uma professora. dessas. Olha, Laura, você é uma capacidade que eu admiro profundamente. Você já veio muito pronta e eu tô assim na malhação há muitos anos, mas você já veio muito Você que pronta. pensa. Muito jovem e muito pronta, tá? Não tenha dúvidas. Maravilhoso, apesar que eu acabei meu curso de frequência de brilho 7h30, porque eu estou fazendo aqui online, agora são 3 dias. Acabei 7h30, vim correndo para cá para te Eu ver. agradeço, que bom. Mas Agradeço a maravilhoso, presença viu? de todo mundo, viu, gente? Parabéns, muito bem, assim, claro que você colocou, adorei, tá? Que Fantástico. bom. Depois, se eu tiver falado besteira, você me corrige. Mas não Ah, aqui, que depois. isso? Deixa todo mundo achar que foi isso. Você Gente, é Sônia, ótimo. obrigada. Maria Cândida, Divina, Ludmila, Thaís, Bela Cicerone, que você sempre é. Te agradeço. Maria Gueda, deixa eu ver a Érica, vou tentar falar o nome de todo mundo. Itamar, Kênia, Gisele, Selenilda, tem vários aprendizes aqui. A Lude, a Sati, então, a Carol, Carolzinha que veio, agradeço, viu, Carol? Sônia, Irene, obrigada por vocês tirarem esse tempo aí para ouvir. gente, então a gente que agradece muito.
Na nossa próxima sexta aberta, a gente vai ter a palestra Arte, Terapia e Expressão Simbólica da Criança, com a doutora Ana Paula Bonilha, vocês são todos convidados. E mais uma vez, ó, Laura, receba o nosso abraço bem apertado de agradecimento. Um beijo grande para todos vocês. Beijo. Equipe Unipaz, todos aqui, aprendizes. Então, William. o nosso carinho e o nosso beijo grande para todos vocês aí. Isso aí. Durante esse período de travessia. Beijo!